Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a este nosso espaço que é Um Dia por Vez. E hoje, neste nosso episódio, eu quero conversar com você sobre a gentileza. Sabe aquela frase que diz que gentileza gera gentileza? Então, é sobre essa gentileza que eu quero conversar, ou seja, aqueles pequenos atos que de pequenos não tem nada, mas que são capazes de transformar o dia de alguém. E numa escala maior, quem sabe, e eu realmente espero, seja capaz de transformar o mundo também. Então vamos lá, gentileza que gera gentileza. Você já se pegou naquele dia em que não quer ver ninguém e que, aliás, mal consegue se olhar no espelho? Eu acho que todos nós enfrentamos dias assim. E normalmente, em dias como esses, o nosso humor está tão péssimo que não queremos que as pessoas nem olhem para nós, não é mesmo? Eu tive um chefe que, quando ele estava nessa vibe, logo pela manhã, quando nós cumprimentávamos e desejávamos aquele cordial bom dia, ele logo dizia assim: Bom dia para quem? Aí nós sabíamos que a melhor coisa para fazer era trabalhar quietinho, sem causar, porque ele estava de mau humor. E ele era um cara bacana, um cara simpático, mas como todo mundo, ele enfrentava alguns momentos assim. E quantas pessoas não agem como ele, não é mesmo? Quantas pessoas carregam consigo os rancores, as tristezas, os ressentimentos, as mágoas, a raiva, a insatisfação ou até mesmo a preocupação por algo. E aí essas pessoas juntam todos esses sentimentos, ou basta um deles apenas, para transformar todos eles em armas que conseguem acabar com o dia das outras pessoas como se fosse uma espécie de vingança, sabe como é que é? Elas despejam todos esses sentimentos como um desabafo, como se o mundo inteiro fosse culpado pelos problemas que elas enfrentam. E isso é muito comum. Há pouco tempo atrás, há bem pouco tempo atrás, eu era inclusive uma dessas pessoas. Como você sabe, eu estou num processo de transformação, digamos assim, onde eu estou, pelo menos, tentando modificar certos comportamentos que eu acredito que não me ajudavam em nada, não me eram úteis. Comportamentos que muitas vezes, ao invés de me ajudar, eles acabavam atrapalhando, porque na tentativa de resolver um problema através da ignorância, eu acabava criando outro. Então, no final, eu só gerava e causava desgastes a mim, porque depois é você quem passa a conviver e a remoer o problema que você criou. Então, entende, nesse processo de transformação, quando você se permite a viver esse processo, você acaba expandindo um pouco mais a sua consciência e passa também a enxergar as coisas por um novo ângulo, se permitindo também a compreender melhor tudo o que te cerca, porque as respostas, acredite você ou não, elas muitas vezes estão exatamente ali na nossa frente, bem na nossa cara. Só que por teimosia, birra ou pela própria ignorância, acabamos não enxergando. Então, quando você muda esse olhar, e eu estou te falando do meu caso, me usando como exemplo, você entende que as pessoas, além de você, também enfrentam as suas batalhas. E no final não é justo descarregar o seu arsenal de problemas em cima delas, entende? Eu quis vir aqui hoje conversar com você sobre isso para te dizer que esses pequenos gestos fazem toda a diferença nesse tipo de cenário. Tipo assim, um sorriso, um pequeno aceno simpático, sabe, com a cabeça ou com as mãos. O uso daquelas palavrinhas que nós chamamos de mágicas, que pode ser o por favor, com licença, perdão, desculpa, muito obrigado. Aquelas palavras que os nossos pais nos ensinaram, né, quando nós éramos pequenos. E faz muita diferença, por exemplo, quando você pede alguma coisa, por exemplo, e acrescenta um por favor, já muda o tom. Ou quando você pega alguma coisa e fala, poxa, obrigada.
Ou quando acontece alguma coisa, você fala, ó, desculpa, desculpa, perdão, perdão. Muda o tom, muda a energia. E, aliás, a gratidão, como a gente vem insistentemente falado nesse espaço, a gratidão, não se esqueça, ela deve estar sempre presente na nossa vida. A gratidão, para mim, é o ponto de partida para tudo isso. Então, essas pequenas, que eu friso, não são pequenas atitudes. Essas pequenas atitudes, elas conseguem mudar o curso de uma possível discussão, agressão, ou ainda, elas são capazes de transformar para melhor o dia de alguém. Ó, outro dia eu saí de casa a pé, porque eu agora faço caminhada, porque eu estou nessa vida mais saudável, vamos dizer assim. Então eu acordei de manhã e resolvi ir a pé no mercado. E o mercado não é tão perto assim. No caminho, eu encontrei logo pela manhã uma senhora fumando. Mas ela estava tão triste, ela tinha uma tristeza no olhar, sabe? E ela fumava aquele cigarro como se ela buscasse naquele cigarro todas as respostas para a vida, para o problema, não sei o que ela estava passando, mas aquele cigarro era o consolo dela. E aí que eu já não fumo mais, graças a Deus eu também parei com esse vício e eu estou muito bem. Então, num primeiro momento, eu me incomodei com o cheiro daquele cigarro, sabe? Logo cedo, aquela fumaça, aquele cheiro. E hoje também eu consigo entender como eu era inconveniente para com as pessoas que não fumavam, sabe? A gente começa a se enxergar melhor também nesse contexto, né? Mas enfim, a minha primeira reação, e acho que é automática, foi virar o rosto, sabe? Para evitar o cheiro da fumaça, o cheiro do cigarro e aquela fumaça que estava vindo. Sabe aquela carinha assim de repúdio, né? De virar, ai, não quer, ai, que nojo, sabe? Mas quando eu olhei bem pro rosto dessa senhora, eu deixei pra lá essa picuinha, até porque há bom pouco tempo atrás eu era uma dessas pessoas, eu estava no mesmo grupo dela de fumar. Então eu esqueci isso, mas tudo que eu pensei foi dar um sorriso para ela e desejar a ela um bom dia, e foi o que eu fiz. E assim, com certeza, esse bom dia, o meu sorriso, eles não resolveram os problemas dela. Mas eu percebi que de alguma forma aquilo tinha feito bem para ela, porque ela sorria com os olhos de volta, sabe como que é? Então eu penso que as energias, elas circulam conforme aquilo que nós emitimos. Então seria justo pensar que se enviamos cordialidade, obviamente receberemos de volta a cordialidade. Daí que a gentileza gera gentileza. E do mesmo modo que a violência gera violência. Tudo está ligado e pronto para ser emitido e recebido. Eu vou te dar outro exemplo, em outro episódio que aconteceu comigo, e talvez esse episódio em si tenha me motivado a vir falar com você sobre a gentileza, sobre a gentileza que gera gentileza. Eu fui outro dia comprar um headphone, sabe? E como eu sou absolutamente leiga nesses assuntos, eu pedi para os meus filhos algumas sugestões de marca, modelo, enfim. E aí eu saí em busca de um desses modelos que os meus filhos me sugeriram. E um dos meus filhos, inclusive, comprou numa loja grande aí de departamentos, que eu não vou falar o nome, mas eu fui nessa loja. E eu sou o tipo de pessoa que quando eu decido fazer alguma coisa, eu tenho que fazer, eu tenho que resolver, eu tenho que tirar da frente o problema, sabe? E aí era tarde da noite, tarde assim que eu digo, não era um horário comercial normal. Eu resolvi sair para ir comprar esse headphone. Falei, a loja fica aberta até as 10 da noite, então eu vou lá comprar. Quando eu cheguei na loja, faltavam 10 minutos para o encerramento do expediente da loja. Pensa na felicidade dos vendedores quando me viram enfiando a cara numa seção de headphone onde tinha tantas opções que eu não sabia nem por onde começar. E justamente por ser leiga, nem o preço era uma referência para mim, porque eu não sabia o custo-benefício daquilo que eu estava olhando. Então, o que aconteceu? Eu acabei
pedindo ajuda para um dos funcionários. Ele já estava com aquela cara no ritmo de contagem regressiva, sabe? Aquela que fica olhando para o relógio, tipo, ai, respirando, ai, graças a Deus está chegando a hora. Então, aí quando eu pedi ajuda para um desses funcionários, eu fui muito mal atendida. Ele foi muito hostil comigo. A minha versão anterior, entenda que eu estou numa fase que eu estou melhorando alguns aspectos, que eu estou me policiando, que eu estou revendo alguns conceitos, alguns comportamentos. Mas o que eu quero te dizer é assim, a minha versão anterior certamente teria partido para o ataque. Eu ia chamar o gerente, ia falar poucas e boas para esse vendedor, eu ia soltar uns 5 palavrões no mínimo. E quem me conhece na raiz sabe que eu faria isso mesmo. Eu ia causar tanto, que a loja só ia fechar quando eu decidisse que estava tudo bem, que eu já tinha falado o que eu queria. Eu ia ficar lá dentro causando. Mas nessa minha nova versão, eu processei em 10 segundos o seguinte. Poxa, a pessoa está horas trabalhando e de repente ela deve estar querendo ir embora porque ela tem algo importante para resolver. A gente nunca sabe o que está acontecendo com a outra pessoa. A gente nunca sabe o que a pessoa diante de nós está enfrentando, né? Ou de repente ela só está muito cansada e quer ir embora descansar. Ela trabalhou horas e horas. E eu, por outro lado, eu tive o dia inteiro para resolver isso. E podia ter o dia de amanhã, o dia seguinte também, para resolver. Porque ninguém, afinal de contas, vai morrer por causa de um headphone. Não é um item de vida ou morte, né? Mas eu estava ali a apenas 10 minutos do encerramento das atividades daquela loja e daquelas pessoas. Enfim, eu pensei nesses poucos segundos e tudo o que me ocorreu foi apenas pedir desculpas para o vendedor pelo aborrecimento que eu estava causando. E aí, de repente, né, você pode até pensar assim, falar, poxa, são ossos do ofício. O cara tá lá para te atender. Ele está sendo pago para isso, etc, né, nessa linha. E sim, a minha versão antiga também pensaria dessa forma. Mas aí, quando eu te digo que a gentileza gera gentileza, e realmente eu pude comprovar que isso é verdade, é porque as pequenas, que não são pequenas, acredite em mim, as pequenas atitudes, elas fazem toda a diferença nesse contexto. Olha, o vendedor, ele não apenas se desculpou comigo, como ele se colocou à minha total disposição para ajudar no que eu precisasse. O tempo deixou de ser relevante para ele, entende? Ele não estava mais preocupado com a contagem regressiva porque ele tinha que ir embora. Ele estava preocupado em atender ao meu pedido, porque eu desarmei aquela pessoa. Ele estava já prontamente e com certeza esperando uma reação ruim da minha parte, porque é tão automático, né, a ação e reação de você receber uma resposta ruim e dar retrucar de outra e ficar naquele ping-pong das ofensas. E aqui em casa meu marido inclusive fala, né, que esse tipo de discussão é que nem ping-pong, que nem tênis, né? Sim, se ninguém deixar a bolinha quicar, cair no chão, nunca vai acabar. Então as pessoas elas já ficam preparadas para um contra-ataque. Como não houve da minha parte, eu acabei deixando ele desarmado. E aí, o que aconteceu? Eu acabei despertando nele a boa vontade. Ele acabou me indicando outra loja, dentro da própria loja, tá? Tinha um quiosque, eu não sei como que eles chamam lá, mas enfim. Dentro da loja dele tinha outra loja. Ele me acompanhou até essa outra loja e inclusive pediu para o vendedor dessa loja me atender com simpatia, com orientação, com educação, porque ele não tinha conseguido me atender no que eu precisava. E ele foi taxativo, olha, atende ela bem, tá? Ainda pegou nas minhas mãos e agradeceu pela minha compreensão, se despediu, me desejou uma boa noite e saiu. E eu posso te dizer,
A energia do bem foi tão incrível que eu tenho certeza, todos nós, todos saímos de lá com o coração aquecido e cientes de que não há força maior do que a do bem. Agora, imagina por outro lado se a minha outra versão tivesse se manifestado. Com certeza, além de não conseguir sair de lá com o meu headphone, que eu não ia comprar, porque eu ia gastar o meu tempo criando problemas, ia desgastar todo mundo, envolvendo pessoas que inclusive não tinham nada a ver com aquela situação. Eu ia desviar a atenção dessas pessoas que tinham provavelmente coisas mais importantes para se concentrar. E aí no final, todos teríamos saído de lá com aquele peso insuportável nos ombros, sabe? Com sangue nos olhos, pronto para descontar na primeira vítima que surgisse na nossa frente. Sabe quando você sai de um lugar que você fala assim: poxa, eu preciso me vingar, eu preciso olhar para alguém agora e eu vou descarregar. Porque é esse tipo de energia que a gente acaba gerando quando a gente não sabe gerenciar corretamente as nossas emoções. Talvez o próprio vendedor pensasse assim: que droga, eu escolhi um trabalho de droga, porque ele questionaria: será que vale a pena tanto desgaste para ter que lidar com pessoas como essa pessoa, que no caso seria eu? Justifica eu sair e enfrentar tudo que eu enfrento para lidar com esse tipo de pessoa, porque quem trabalha com o público sabe disso. Não é fácil você lidar com humores diferentes, egos diferentes, educações diferentes, pensamentos, problemas. É muito difícil você conciliar o seu momento com o momento de quem está do outro lado. Então, eu acho que se eu tivesse manifestado a minha outra versão, eu estaria apenas contribuindo para circularmos a energia do mal, sabe? E para quê? Por quê? Por tão pouco? Vale a pena o desgaste? Eu acho, inclusive, que essa é a pergunta que nós devemos nos fazer todas as vezes que uma situação semelhante ocorrer. Vale a pena o desgaste? Bom, você sabe o que é o efeito borboleta, né? Ele faz parte da teoria do caos, você deve saber, que sugere que cada pequena variação pode ter um efeito não linear em um sistema complexo que levaria a enormes mudanças no futuro. Essa é uma explicação, vamos dizer, teoricamente científica, né, numa linguagem mais técnica, e eu não vou entrar aqui nos detalhes porque não é o nosso foco, mas eu quero te dizer que numa interpretação real, significa o seguinte: a cada evento em nossas vidas, milhares de outros eventos podem ou não acontecer. E aí, numa fração de segundos, a vida também pode mudar. Ou seja, todas as nossas ações, elas provocam infinitos desdobramentos. Então, naquele instante da loja, a minha decisão, naquela fração de segundos, a minha decisão de ser cordial e gentil com aquele vendedor, ela mudou totalmente o rumo, o desfecho da nossa história, o desfecho do nosso dia. Eu parti para a gentileza, então o desfecho foi saudável. Se eu tivesse também optado por ser ignorante, por ser grosseira, o desdobramento também teria sido na mesma intensidade, caótico, com mal-estar para todo mundo. Então é muito importante que as nossas escolhas, as nossas decisões, sim, elas interferem bastante no que virá a seguir. Ação e reação, não é? Sabe assim, quando o autor da novela, ele escreve, por exemplo, vários finais, quando a novela está chegando no fim, aí o autor fala assim: ah, eu já tenho um final, eu tenho 5 finais diferentes, né, para a novela. Só que, na prática, nós vivemos constantemente essa possibilidade de decidirmos vários finais no nosso dia e para várias situações que nós vivemos. Então, pense que se pudermos ser gentis, com certeza iremos despertar no outro a gentileza. E esse também irá, de alguma forma, ser gentil com alguém. Percebe quantas pessoas, por tabela, acabam se beneficiando por um simples gesto seu? E o contrário também ocorre, claro. E eu acho, inclusive, até que hoje em dia
ocorre com mais peso e mais força. Eu lembro que eu assisti um filme há algum tempo atrás, eu não lembro o nome do filme, e a história eu vou te contar de uma forma muito genérica. É o seguinte, o personagem principal, ele estava passando por um momento infernal na vida dele. Perdeu o emprego, perdeu a esposa, perdeu um monte de coisa. E ele, psicologicamente, não sabia lidar com aquelas perdas todas. Ele estava no limite do desespero e virou aquela chave, ele virou meio que um louco, né? Ficou louco. E ele estava no carro refletindo sobre todas essas drogas que tinham acontecido na vida dele. E atrás estava um carro de uma mulher com um filho que estava atrasada para levar o filho para a escola porque ela tinha que ir trabalhar, enfim. Ela estava com pressa. Ela não disse nada, ela apenas buzinou para esse cara sair da frente dela porque ela estava atrasada. E ela desviou e passou por ele. E esse cara, no auge da psicose dele, ele encarou aquela mulher como uma inimiga que estava afrontando, que estava ofendendo ele. E ele passou o filme inteiro perseguindo aquela mulher, querendo causar mal e dor a ela e às pessoas que estavam em volta dela. Porque foi uma forma dele colocar para fora todo o mal que ele estava enfrentando. Então, o que eu quero te dizer aqui é que nunca sabemos com quem nós estamos lidando, sabe? Em que momento da vida aquela pessoa está enfrentando e em que momento nós também chegamos na vida daquela pessoa. Então, nós podemos tanto desencadear coisas boas como desencadear as coisas ruins. Por isso que eu estou aqui justamente te pedindo para ajudar a mudar o quadro da violência que gera violência, da agressão que gera agressão, das respostas maldosas ou mal educadas. Começar a praticar a gentileza para realmente gerar a gentileza, sabe? Vamos tentar reverter esse quadro, pelo menos nos esforçar um pouco mais para isso. Então, se eu posso, eu gostaria aqui de sugerir para você começar a mudar através de um sorriso, porque o sorriso ele tem um poder contagiante de entrar nas pessoas, de despertar nas pessoas as boas ações. Começar com uma cordialidade através de um cumprimento, um bom dia, um boa tarde, um boa noite, um seja bem-vindo. Começar pela generosidade, pela educação. São atos simples. E assim, por mais que você olhe para esses atos como com aquele olhar de dificuldade, pode acreditar, eles são praticáveis. Se você se esforçar, você consegue. A corrente do bem, ela começa justamente pelo bem que você decide promover ao outro. Então vamos a isso. Comecemos a tentar salvar esse mundo. Pode te parecer pesado e difícil demais, mas não é. Comece nas suas pequenas mudanças e olhe ao seu redor com um pouquinho mais de gentileza. Você vai enxergar quanta coisa bacana você consegue, através da gentileza, transformar. Muitas vezes, e você também sabe disso, nós não queremos nada além de carinho e compreensão. Não queremos dinheiro, não queremos oba-oba, confete, nada. Só queremos um pouquinho de carinho e um pouquinho de compreensão. Então pensa que os outros também, da mesma forma que você quer isso, os outros também querem. Nós dizemos que, às vezes nós dizemos assim, poxa, eu estou precisando de um colinho, não é isso? E esse colo, às vezes, ele está representado nesses pequenos gestos. Quando nos sentimos respeitados, acolhidos, quando nós entendemos que não estamos sendo julgados porque não estamos sorrindo, porque as pessoas conseguem entender que, poxa, eu tive um dia difícil, então vem cá, me dá um abraço, vem aqui, vem conversar comigo, me conta aí. São pequenas atitudes que ajudam a mudar, a transformar o dia de outra pessoa. Então, às vezes você não está sorrindo porque você não está com aquela disposição, você não teve um dia legal que realmente justifique um sorriso. Mas quando você recebe um sorriso espontâneo e carinhoso, automaticamente desperta em você a consciência e a vontade de sorrir de volta. É ação e reação. Então, o meu convite hoje
é que a sua consciência seja despertada e que você entenda a importância desses pequenos gestos. Valorize cada um deles. Para você pode parecer insignificante, mas para outra pessoa pode fazer toda a diferença no dia dela. Que você pratique mais vezes e veja os resultados surpreendentes desses pequenos gestos. Olha, nós não somos seres perfeitos, tá? E não estamos nem falando de perfeição aqui. Estamos falando de disposição para transformar esse mundo num lugar melhor. No lugar que desejamos viver e que deixaremos, inclusive, para os nossos filhos e para os nossos netos. Um lugar que, apesar de passageiro, como todos sabemos, é o lar que temos. Precisamos cuidar dele. Então vamos plantar, deixar plantado, semeado a gentileza, a bondade, a cordialidade, para que alguém, uma geração futura, pelo menos colha tudo isso. O Érico Veríssimo escreveu um dia o seguinte: o espírito da gentileza podia salvar o mundo, mas o que nos falta é isso, o espírito da gentileza. Boas maneiras de homem para homem, de povo para povo. Então, se você não se sentir ainda pronto ou preparado para salvar o mundo através desses pequenos gestos, gestos que vão precisar do seu despertar e da sua mudança para que eles ocorram, então comece pelo menos transformando o seu mundo. Comece simplesmente pelas pessoas que te cercam e vai exercitando até se sentir capaz de expandir esses gestos para as mais e mais pessoas que você puder. Quanto mais pessoas, melhor. Se cada um fizer um pouco ou doar um pouco de gentileza, já teremos um início fantástico para esse novo mundo. Eu te falo, eu rezo de verdade por isso e eu creio que um dia nós não precisaremos pedir e nem ensinar isso para ninguém. Eu tenho certeza que seremos conduzidos automaticamente por esse caminho. E se Deus quiser, isso vai acontecer. Esse vai ser o tipo de caminho que não vai ter mais volta. Eu rezo muito por isso. E eu gostaria que você entrasse nessa corrente comigo. Meu nome é Jaque Freitas, a sua anfitriã nesse espaço, te desejando o melhor através do meu melhor sentimento. Eu quero que você se sinta aqui abraçado, abraçada, querido, querida, acolhido, acolhida, amado, amada. Que sejamos todos gentis uns com os outros e que tornemos a gentileza não apenas uma prática, e sim um bom hábito. Muito obrigada pela sua companhia e por seu apoio, por você me conceder os seus preciosos minutos nesse nosso papo. Deus te abençoe e que você tenha dias de luz e muito amor pela frente. Agora, a nossa despedida, que é o meu eu interior saudando o seu eu interior. Namastê.